Bom dia, meus queridos, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo de fé, em todo lugar que acompanha o pastor Geraldo, que está comigo. Inscreva nesse canal, você que não é inscrito, dê a sua curtida para que o YouTube entenda, mande esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam receber bênção, transformação de vida, possam receber cura, possam receber milagres, porque o Deus que nós servimos é Deus de milagre. E hoje eu quero estar falando com você sobre a pessoa de Jesus. Nós temos no Novo Testamento ao maior personagem, o foco do Novo Testamento, Jesus Cristo, desde seu nascimento até a sua morte e ressurreição, e desde então as suas aparições aos seus, aqueles que crêem, porque ele diz assim: eu vou e venho para vós, o mundo não me vê, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, ele selecionou uma quantidade de gente que veriam ele depois da sua morte, mas ele não aparece a todos. E isso tem aí essa grande confusão de que o povo de Israel, alguns ficam dizendo que é falso, que não houve isso, mas eu quero te mostrar algo sobre Jesus. Jesus, ele é o sacerdote divino, o sacerdote eterno. Diferente do sacerdote terreno, ele é o sacerdote eterno, ele faz a sua conexão com o divino, ele faz a sua conexão com Deus. Jesus nos ensinou também sobre o templo, né? Em João capítulo 2 a seguir, eu esqueço o versículo agora, mas eu sei que está a seguir, logo encontraremos o texto. Derribareis esse templo e em 3 dias o levantarei. E ele, quando ele chegou no templo, encontrou o povo comercializando ali, aproveitando da situação do templo para comercializar seus bodes, suas ovelhas, seus animais de sacrifício. Então ele derrubou aquelas mesas dos cambistas, ele expulsou aquele povo e ele falou esta palavra: derrubareis esse templo e em 3 dias levantarei. Ele estava falando da sua morte, falando da sua ressurreição, que seria a limpeza dos nossos pecados, tirar os nossos pecados através da morte de Jesus e nos conectar com Deus. Então, quando um homem, uma mulher se encontra com Jesus, ele tem a sua vida transformada, ele tem curas grandes. Quando o João mandou perguntar se Jesus era o Messias, se era ele mesmo, ou se eles esperariam outro, ele manda um recado para João dizendo: olha, vai e diz a João que o cego vê, os coxos andam, o mudo fala, os leprosos são limpos e os mortos ressuscitam. Então, João pôde entender que realmente Jesus era o Messias, mas que rejeitado pela religião judaica. Houve um cânon bíblico que separou muitas escritas importantes, dizendo que não eram sagrados alguns livros. Mas esse cânon hebraico é uma coisa muito suprimida, é uma mesquiarinha de livro diante daquilo, dos acontecimentos de toda a vida da Terra, né? A vida da Terra não é de 6.000 anos, a vida da Terra é de bilhões de anos, de milhões de anos. E os escritos até mais antigos, que nos trazia grande informação, foram separados pelo cânon hebraico, dizendo que não era sagrado, que não é importante, que não era verdadeiro. Então separou essa mesquinharia só e colocou isso. E agora, quando os acontecimentos chegam, aí eles falam que não bate com aquilo, porque o cânon hebraico é a verdade. Não é, meu irmão, não é. A Bíblia ela foi escrita
oralmente, ela não é escrita no momento do acontecimento, não se está registrando os acontecimentos. Acontecimento de 1 milhão de anos atrás, escrito 1 milhão de anos depois, né? Acontecimento, por exemplo, os livros do Novo Testamento, acontecimento dos anos 1 aos anos 33, escrito depois dos anos 50. Entendeu? Quem que escreveu? Ouvindo outras pessoas contar o testemunho e falar, outras pessoas falaram e foram registrando aquilo que aquela pessoa falava, né? Não que estava no momento do acontecimento, foram escritos. E há alguns que diz que é um tal de canon aí, que é o canon bíblico, que separou os livros que não são sagrados e tal, mas são homens como nós, são homens de interpretações variadas. A prova é que nós temos hoje 9.000 teologias diferentes e uma não concorda com a outra. Qual dessas está certo? Eu tenho uma decepção com a teologia. Eu não falo com ninguém para entrar numa escola de teologia mais. Por que eu não falo? Eu falo para estudar, porque a teologia e a Bíblia são duas coisas muito diferentes. A teologia não respeita a época da Bíblia. Ela põe a Bíblia no dia a dia, como se ela estivesse acontecendo naquele dia, estivesse sendo falado naquele dia. E ela é falada há quase 2.000 anos depois, antes de nós, né? Nós estamos há quase 2.000 anos depois, né? É tanto que nós vivemos na Terra, nós já passou por mais de 7.500 gerações, e todas essas gerações tinham um apocalipse, né? Todas elas tinham um apocalipse. Claro que elas viveu isso. Sim, elas viveu, porque já não existe mais entre nós essas gerações. E as gerações do século I, aonde as promessas bíblicas estavam centradas naquela geração do século I, não existe hoje, há 2.000 anos depois, né? Hoje é um povo totalmente diferente, nós somos um povo diferente. Mas eu quero voltar a falar com você de Jesus. Jesus é o sacerdote divino que te faz a sua conexão com Deus. Jesus, ele revela o templo divino que há dentro de você, né? O Pai revela o templo divino que há dentro de você. Mas, pastor, e o templo que nós construímos? É para nós, tá? É para nós. Por que para nós? Para nós sentarmos e cultuarmos a Deus. É especificamente para Deus? É porque é especificamente para adoração. É especificamente para reunir o povo, para dar conforto ao povo de Deus que senta no templo para adorar a Deus, para louvar a Deus, para prestar culto. É muito importante. O templo é importante nesse termo, mas não para a morada de Deus. Morada de Deus é o templo que está dentro de você. É esse que você tem que se cuidar. E se você homem, se você mulher, se você quer uma transformação, se você quer uma cura, se você vive uma depressão, se você vive aí uma síndrome do pânico, se você vive aí uma tristeza profunda, você precisa desse Jesus. Se você vive só doente, você precisa desse Jesus. Se você vive aí sofrendo, amargurado, você está magoado, eu estou magoado, por que você está magoado? Porque alguém te magoou, mas você não magoou essa outra pessoa antes? Você não provocou essa mágoa antes? Para você obter uma mágoa, você provocou uma mágoa em alguém e ele retornou ela para você. Então, saiba viver em Cristo Jesus, fazendo o bem, aplicando o bem, plantando o bem, colhendo o bem. Jesus é o sacerdote divino que te faz a sua conexão com Deus. Jesus é o maior transformador de ser humano de todos os tempos que nós conhecemos a Jesus, nós vemos que ele transforma a vida. E eu quero pedir em oração agora para você e sua família. Senhor, eu estou adiante de Ti para abençoar esta pessoa e a família dela, para abençoar esta vida que ora comigo, em todo o tempo que esse vídeo for usado, em qualquer lugar que esse vídeo for usado, esta pessoa esteja sendo curada. Eu dou ordem para as enfermidades saírem do corpo desta pessoa e ir embora agora. Eu exijo que elas saiam agora, todas as enfermidades. Eu exijo que saiam todos os enganos também. Pai, assim eu quero te pedir, te agradecer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.